Bom, pessoal, hoje a gente está aqui, né, no Congresso de Saúde Funcional Integrativo, o primeiro congresso do Grupo Central. Estou conduzindo esse podcast aqui, estou tendo a honra de receber a doutora Mariana Matede, né, uma médica nutróloga que está aí com a gente já como parceira do grupo. Seja bem-vinda, é uma honra te Obrigada, receber Renan. aqui. E para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, eu gostaria que você começasse se apresentando. Quem é a doutora Mariana Matede? Quais são suas especialidades? Qual é o seu perfil de atendimento aí dentro dos pacientes que você tem ali, dentro da sua experiência clínica? Perfeito. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Me apresentando, eu sou médica formada em Vitória, na Santa Casa de Misericórdia lá de Vitória. E aí eu fiz residência em clínica médica no Einstein. Depois eu fiz pós-graduação em nutrologia e atualmente eu atendo na área de nutrologia. Então eu trabalho com todo esse público visando melhora de longevidade, saúde e bem-estar. E o foco principal também em menopausa, lipedema, emagrecimento e hipertrofia, né? Tudo o que a gente precisa para construir uma saúde melhor. Acho que não dá para desmembrar muito, né? É, Quando a gente fala de emagrecimento, a gente vê uma jornada do paciente que às vezes chega sarcopênico, ou às vezes perdeu quando ele teve aquela perda de peso, a gente precisa de hipertrofiar, de fazer aquele paciente ganhar músculo. Mas você tocou num ponto que chama muito a atenção, que a gente vê que do último semestre para esse ano é algo que está super em alta, que é o lipedema. Ainda é possível a gente ver que muitos médicos ainda não têm esse universo tão dominado. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre o que é essa patologia do lipedema, que já tem um CID específico, inclusive, e qual é a relação desse lipedema com o emagrecimento, se é que existe essa relação. perfeito. O lipedema sempre existiu, mas agora que a gente tem falado mais sobre o assunto, isso é ótimo, porque antes as mulheres ficavam sem diagnóstico e sem tratamento. Então, baseia-se numa doença, né, uma doença crônica, onde a gente tem uma alteração de tecido conjuntivo e tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo é um tecido doente. Então, a gente tem uma alteração tanto de circulação sanguínea quanto linfática, então microcapilares e o sistema linfático, além de uma alteração de receptor de estradiol nesse tecido. Então, a gente tem que atuar em vários pontos para a gente melhorar e tratar o lipedema. As mulheres sofrem muito, altera muito a autoestima. E é uma doença muito complexa, a gente tem que atuar em vários pontos para a gente ter uma melhoria. Então, é uma doença também relacionada à parte hormonal, à parte inflamatória, uma disfunção mitocondrial, é bem complexo e amplo. Então, para tratar, a gente precisa de bastante coisa, assim, tanto uma regularização da parte hormonal, como a gente tem essa alteração de receptor, principalmente de estradiol. Então, a gente tem que equilibrar esses hormônios, melhorar a metabolização desses estrógenos, então também melhorar a parte hepática, detoxificação hepática, desinflamar esse paciente, que é extremamente importante, e melhorar a saúde mitocondrial, além da parte linfática, né? Então, melhorar a circulação linfática e sanguínea. E relacionando com a obesidade, é muito comum, mais de 50% das mulheres com lipedema têm sobrepeso e obesidade. Então, a gente precisa emagrecer essa mulher, tratar o sobrepeso e obesidade para melhorar o lipedema. Não adianta só tratar o lipedema. É importante também o emagrecimento, tratamento do sobrepeso e obesidade que vem junto. A gente vê que é algo muito mais complexo, né? Talvez isso até faça com que essas pacientes tenham uma jornada clínica um pouco mais extensa, que elas tenham um pouco mais de paciência ali. E a minha próxima pergunta é exatamente isso: como que essa paciente, como as mulheres, né, que é a prevalência maior ali do lipedema, elas se sentem quando elas chegam ali no consultório? Então, elas chegam assim angustiadas, principalmente porque elas sempre treinaram, fizeram atividade física e nunca melhoraram. E elas sempre acham que a culpa é delas. A culpa não é da doença. Então, é porque ela está treinando pouco ou porque ela está se alimentando mal. E então ela chega angustiada. Então é importante a gente acolher, diagnosticar e falar que não é culpa delas. Ela tem tratamento, o tratamento é clínico e que dá pra gente melhorar muito o aspecto. Claro, não vai, eu falo assim sempre, não vai ficar aquela perna da Barbie super fina. É uma mulher que tem um padrão, né, de beleza bem brasileiro, né, com curvas, mas dá pra gente deixar esteticamente muito, muito melhor e sem dor, né, tratar mesmo. Sensacional. A minha próxima pergunta tem um viés direcionado por algo que você citou.
Dentro dessa abordagem mais ampla, né, nas pacientes de lipedema, você comentou comigo que a gente pode associar e deve associar, né, pensando no macro ali daquela paciente, terapias hormonais, terapias injetáveis. Eu queria que você comentasse sobre isso, baseado aí em toda essa expertise que você tem com esse tipo de paciente, né? O que dá para usar? As terapias injetáveis e os hormônios são tão necessários? Porque muitas vezes a gente fala de hormônio, ainda tem paciente que assusta, né? Apesar desse podcast ser direcionado aí para médicos e profissionais da saúde, a gente sabe que tem muitos pacientes que nos assistem. E aí quando você fala de hormônio, ele já assusta, porque ele acha que é uma coisa agressiva demais, ou que vai de alguma maneira trazer um prejuízo ali. Então eu queria que você comentasse sobre, né, essa questão da terapia de reposição hormonal, quais são os benefícios, especialmente nesse público, e se é de fato necessário a gente associar ali, quais os benefícios a gente associar às terapias injetáveis. Perfeito. Para a gente tratar lipedema, não adianta a gente achar que vai tratar com dieta e atividade física. Então, a reposição hormonal, na verdade, não é uma reposição hormonal, mas vamos dizer assim, entrar num equilíbrio hormonal, melhorar essa metabolização de estrógenos, melhorar os andrógenos, é importante para o tratamento, senão a gente não consegue um resultado satisfatório. E a mídia traz muito isso, que com dieta e atividade física a gente trata de lipedema. Isso é mentira. Então, assim, a gente precisa de realmente um tratamento hormonal bem feito e precisa, sim, de terapias injetáveis, porque é uma paciente que está extremamente inflamada. Então, quanto mais, né, a gente tratar essa inflamação, a gente melhora. Claro, uma dieta bem feita anti-inflamatória é extremamente importante, a atividade física também. É a parcela de percentual de responsabilidade do paciente, exatamente, né? E aí a gente tem que com a ajudar. parte de consultório, que aí entra essa parte de terapias injetáveis e tal. Inclusive, eu queria frisar, né, a importância desse acompanhamento médico quando a gente está falando aí de terapia injetável, de terapia hormonal, para que também não haja o uso indiscriminado ou de qualquer forma. Exatamente. Então tem que sempre fazer com um profissional, um médico, né, para ele avaliar e diagnosticar você corretamente, fazer uma avaliação laboratorial e repor o que é necessário. Então a gente precisa também repor vitaminas, vitamina D, B12, ácido fólico, de preferência injetável, é muito superior. E tratamentos injetáveis também, por exemplo, o ácido folipoico é maravilhoso para lipedema, tanto para emagrecimento, coenzima Q10 para melhorar essa disfunção mitocondrial. Então a gente tem uma gama de terapias que vão ajudar essas pacientes. Eu ia até citar muito isso, né? A gente vê dentro dessas terapias injetáveis, e você já acabou me respondendo, adiantando uma parte da próxima pergunta, era exatamente sobre quais substâncias que você acha que são essenciais ali no manejo, tanto de paciente de lipedema, quanto no paciente de emagrecimento. E a gente vê muito isso, né? Eu, enquanto farmacêutico, quando acompanho vocês ali nas consultorias ou nas próprias discussões de casos clínicos, a gente vê que existe ali um viés, né? Uma talvez preferência pelo uso do ácido alfa-lipoico, talvez pela propriedade anti-inflamatória, antioxidante, por ser uma substância versátil, assim como a coenzima Q10, né? Que também tem esse viés mitocondrial. Você falou de vitamina D, né? É importante a gente até falar, porque muito se fala, até a normativa de medição ali dos parâmetros de análise de vitamina D hoje já trata níveis abaixo de 30 como insuficiente, que há 2 anos atrás já não era, né? Então isso é até acho que é até uma vitória em prol da saúde do paciente. E eu queria que você comentasse quais são as substâncias que você mais utiliza ali na prática clínica. É claro que a gente entende que em cada paciente existe uma individualidade, né? Existe uma individualização do tratamento, mas, né, na sua prática clínica mesmo, o que você acha que são as substâncias que são essenciais ali, ou que talvez são mais comuns de serem prescritas nesses pacientes? Perfeito. Eu sempre começo assim pelo básico, que é uma reposição de vitaminas bem feitas. Principalmente para paciente com lipedema, né, a gente precisa de níveis de vitamina D mais satisfatório, entre 60 e 80. Então eu utilizo a vitamina D injetável, B12, que é metilcobalamina, metilfolato, é extremamente importante, né, tanto para a saúde cognitiva, para todo o desempenho do corpo e várias reações metabólicas. Complexo B, pool de minerais, tudo é muito importante. E para desinflamar, sim, o ácido folipoico é um queridinho nosso, porque ele é maravilhoso, ele desinflama, reduz a resistência insulínica, melhora a sensibilidade à glicose,
Ele é maravilhoso para o lipedema e para emagrecimento, é muito bom. E a gente pode alternar isso também com algumas outras terapias injetáveis. A gente pode colocar vários ativos que vão ajudar também. Então, L-carnitina, PQQ, pool de minerais, pool de aminoácidos, ou também melhorar a via de detoxificação hepática, que vai melhorar essa metabolização de estrógeno. Então, a gente pode usar glutationa, que eu adoro, é maravilhoso, ou precursores de glutationa, então, NAC, né, pool de aminoácidos, glicina, vitamina C, pool de minerais. Coenzima Q10 é maravilhoso, dá energia, ajuda bastante, melhora a mitocôndria. E eu gosto de outros ativos também. A gente tem o Morosil Buster, que é muito bom, né? Ele ajuda a dar uma desinchada, ativa um pouco o metabolismo. E tem vários ativos incríveis. A gente vai fazendo uma combinação de forma individual também. Eu queria dar uma... Involuntariamente, você fez um comentário muito assertivo, que você falou, quando normalmente a gente chega, a gente faz uma reposição terapêutica vitamínica ali nessas pacientes, baseado, obviamente, numa anamnese, né, que elas passam. E como é que essas pacientes... E eu acredito que, assim, eu já sei a resposta, mas é até importante a gente partilhar isso. Como é que essas pacientes chegam para vocês, né? Elas normalmente chegam muito inflamadas, às vezes subnutridas, fadigadas. E isso, normalmente, essa reposição vitamínica está direcionada nesse primeiro atendimento. Perfeito, é exatamente assim. 80% ou mais dos meus pacientes vão ter alguma desnutrição, assim, vamos dizer assim, celular, né, e de vitaminas. Então, a gente vai ter níveis bem satisfatórios de vitaminas. Muitos desses pacientes têm sobrepeso e obesidade e mesmo assim estão desnutridos pensando na parte de vitaminas, minerais. Então, sempre estão com vitamina B12 insatisfatória, vitamina D sempre muito baixa, B9 muito baixo, todos os selênio, zinco, magnésio, tudo muito baixo. E até reserva de ferro também, que é extremamente importante, a gente também melhora. Então, a gente, assim, faz esse ajuste inicial, assim, de vitaminas, que é extremamente importante. Fazer uma nutrição celular adequada é extremamente importante. Até a gente vem numa época, primeiro que a gente está muito exposto aí a toxinas o tempo inteiro, né? O estilo de vida hoje já é muito corrido, então as pessoas às vezes se alimentam com poucas refeições, enfim. E normalmente mesmo aquelas que comem bem, a gente está vindo de solos muito pobres. Então é importante demais essa questão dessa reposição vitamínica, às vezes até em pacientes que não chegam com uma depleção tão grande ali de certos nutrientes. Baseado na sua performance médica, né? A gente conversando, até nas suas redes sociais, a gente sabe ali que você tem um programa para médicos, voltado para essa questão de mentoria e não mais para o paciente, mas para outros profissionais, para que eles consigam performar. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que surgiu a ideia, o que é ou quais são esses programas aí para médicos. O espaço é seu. Perfeito. Eu tenho sim um programa para acompanhamento médico, né, para médicos. Então eu tenho uma imersão online que chama O Segredo do Equilíbrio Hormonal. São mais de 14 horas de aula falando sobre todos esses temas. Então, menopausa, lipedema, endometriose, emagrecimento, é bem completo. E também tem uma mentoria online, que é ao vivo a cada 15 dias. É maravilhosa também. E além disso, eu tenho um fellow também, que é um acompanhamento comigo no consultório, na clínica, para ajudar esse médico também a alcançar Ele consegue estar com você na sua clínica, ver a sua conduta com os pacientes reais. Consegue. Eu permito isso e é maravilhoso, é incrível. Legal. Ajuda bastante. Bom, gente, a gente está finalizando. Antecipadamente, já queria te agradecer pela disponibilidade em participar com a gente, em contribuir para esse projeto aqui, que é o nosso podcast. Mas antes eu queria que primeiro você deixasse suas redes sociais aqui para quem quiser te acionar, quem quiser te seguir. E daí que você deixasse também um recado aí para os profissionais de saúde, principalmente para os médicos, né? Sobre essa nova medicina. Eu não acredito em duas medicinas, eu acredito que existe uma medicina em evolução que sempre é em prol do paciente. Exatamente. Mas eu vejo que você performa muito bem dentro dessa medicina e que você deixasse um recado aí para a galera médica. Queria também agradecer, foi incrível, obrigada pela participação. Meu Instagram é doutora Mariana Matede, com 2 T's. E queria deixar um recado, é o que você falou, realmente a medicina é uma só, então eu tenho uma formação bem acadêmica tradicional de clínica médica, mas eu consegui agregar os dois mundos, vamos dizer assim, e a gente unificar. Então, quando a gente traz a medicina tradicional mais a medicina integrativa, a gente traz o melhor para o nosso paciente,
que é o que a gente deve buscar sempre. Então, a medicina tradicional aliada com a medicina integrativa, buscando sempre estudar e colaborar e ajudar aí pra gente ter mais pessoas com mais qualidade de vida e mais saúde. Isso aí. Doutora, muito obrigado, viu? Prazer de Obrigada receber. você. Mais sucesso ainda. Pra você E também. espero que continue aí com a gente, com essa parceria de longa data, viu? Obrigada.